Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito nosso aí pra gente estar começando o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade que Deus criou para nós através das leis universais. As leis foram feitas para nos ajudar a saber onde nós estamos, a saber o que a gente faz para criar a nossa vida maravilhosa. Se não existisse leis, a gente não saberia o que fazer. Então é a mesma coisa, né? Siga esse caminho que você vai. Quando alguém já trilha um caminho, você já sabe o que você tem que seguir para chegar em algum lugar, como se fosse um mapa. As leis é a mesma coisa. Agora, não confunda seguir um mapa com você seguir o processo. O processo de cada um é de cada um. Você não vai passar pelo mesmo processo que eu passei. Você não vai sentir a mesma coisa que eu senti. A mesma coisa eu. Por quê? Porque cada um que está aqui tem uma personalidade, cada um tem um histórico familiar, ancestral, cada um tem o seu histórico, cada um já nasceu aí com o seu pacotinho de crenças, com o seu pacotinho de emoções e sentimentos. Então, não vai ser o mesmo que o meu. Ninguém, gente, ninguém nesse mundo é igual, e ninguém nesse mundo tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Não existe. Eu posso falar, nossa, eu me senti assim, eu entendo o que você está sentindo, mas não sei se é a mesma coisa que eu senti. Mas esse povo que chega e fala, eu sei o que você está sentindo. Eu muitas vezes já falei isso, gente. Eu sei o que você está sentindo. Não, a gente não sabe. Isso é um fato. A gente não sabe o que o outro está sentindo, porque a gente só sente aquilo que a gente já vivenciou a partir de nossas experiências. Tá? Então é assim que a gente vê cada situação da nossa vida e a situação da vida do outro. A gente vê através dos nossos olhos, do nosso coração e do nosso sentimento. Não tem como a gente misturar o sentimento, o seu sentimento com o sentimento do outro, tá? O seu sentimento é o seu sentimento. A sua história de vida é a sua história de vida. O seu processo é o seu processo. Não tem como ser igual o processo do outro. Por isso que eu, ainda bem, né, que eu saí disso. Porque quando a gente acha, quando a gente acredita, como eu acreditei por muito tempo, que eu tinha que passar por aquele processo do outro ali, e aí vem aquele monte de drama, vem aquele monte de sofrimento, vem aquele monte de história da jornada do herói. Nossa Senhora, eu já não queria mais, porque eu nunca acreditei no sofrimento. Mas aí eu continuei sofrendo, né? Porque eu não saía do processo. Eu falava, ué, como que eu não tô saindo? Por quê? Porque eu tinha crença enraigada lá atrás, que é difícil você encontrar uma crença. Eu tinha uma crença do quê? Eu não vou passar pelo processo porque o processo é doloroso. Como eu não... Olha só que complicado. Como eu não acredito no sofrimento, eu já quero chegar no meu resultado. Porque o processo que todo mundo fala é doloroso e eu não quero, eu não acredito. Então eu queria pular essa etapa do processo. E hoje, quebrando essa crença que eu tinha aí, hoje eu sou apaixonada pelo meu processo. Hoje eu me amo por tudo que eu me tornei, por tudo que eu sou, por tudo que eu vivi, pela minha história. Eu sou o que sou pela história que eu vivi. Eu sou o que sou pela história da minha família. E eu sou grata por tudo que eu passei, mas eu não preciso carregar o sofrimento. Então, quando eu falo para vocês que eu estou revisando o meu passado, né? Vai sair o vídeo do Abraham agora na quarta-feira que eu tô falando sobre isso.
entender o passado. Para daí você tá mudando aqui o seu presente, porque no mundo, né, na criação, não existe passado, presente e futuro. É uma linha só. Então, quando você muda o seu passado aqui, quando você compreende, aceita, ama o que você passou, ama seus antepassados, respeita a sua história, você já está mudando aqui o seu presente. Mudando o seu presente, você automaticamente começa a mudar o seu futuro. Olha que coisa maravilhosa. Então você não precisa ficar indo lá no futuro. Você não precisa ficar preocupado aqui no presente. Vá lá no passado. Se você passou por uma situação, ressignifique aquela situação, aquele sentimento que você teve naquele momento. E aí tudo aqui é uma linha só, vai começar a mudar. Igual aquele filme Efeito Borboleta e aquele outro filme que eu falei pra vocês que eu assisti com a Valentina, que é Corte no Tempo, que fala justamente sobre isso. Olha que coisa maravilhosa, gente. 2 filmes maravilhosos para vocês assistirem aí. Efeito Borboleta e Corte no Tempo. Muito bom pra gente entender aí como que funciona, né? É bem legal. O Efeito Borboleta é bem antigo, não sei se alguém deve ter assistido aqui, mas é bem antigo. Corte no Tempo é de agora, né? E hoje nós vamos falar aqui, olha só o título. Ontem eu falei tanto, né, que nós somos o quê? O tronco, que Deus é o tronco. Ontem eu tava falando o quê pra vocês? Que Deus é o tronco e nós somos a ramificação aí. E olha o título de hoje, gente. Nós somos ramificações da vida de Deus. Não é maravilhoso? Eu nem tinha lido porque vocês sabem que eu não leio, né? Mas vamos lá, antes de a gente dar continuidade aqui no preceito, no estudo de hoje, vamos para nossas mensagens de otimismo. Não são os lugares que honram os homens, mas os homens que honram os lugares. Autor desconhecido. Olha só que interessante. A gente acabou de falar de passado, né? Passado, presente e futuro. E se a gente trazer aqui para uma leitura mais, vamos dizer assim, metafísica, não são os lugares. Então não é o passado que faz você, gente. Olha aqui. Não é o passado que faz o homem, mas o homem que faz o passado, que transforma, que muda. É o olhar do homem, é a admiração, o respeito, a honra. Olha só que coisa mais linda. Quando a gente muda, quando a gente já começa a ter o entendimento, quando a gente começa a ler essas frases, a gente já vai lá para o outro mundo, né? Vai lá para um outro entendimento. Que coisa maravilhosa. Olha só. Vou ler novamente aqui para vocês. Não são os lugares que honram os homens, mas os homens que honram os lugares. E olha só, vamos mudar aqui. Eu coloquei o passado, né? Não são as situações que honram os homens, mas os homens que honram as situações. Lembra? A gente sai do significado, olha com os olhos de Deus, e é a gente que vai dar o significado a cada situação na nossa vida, tanto para o bem como para o mal. Tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 17 de novembro, e o título desse mês é Mentalização de Amor, Perdão e Paz. E eu tiro esses preceitos, esses estudos aqui, ó. Preceitos de Luz do Masaharu Taniguchi da Seicho Noye, tá bom? Vamos lá. Nós somos ramificações da vida de Deus. Jesus Cristo disse: Eu sou a videira, vós as varas. E também disse: Eu e o Pai somos um. Somos, portanto, ramos do nosso Pai Celestial. A nossa vida provém do Pai Celestial. E os ramos não estão separados uns dos outros, mas unidos pela vida da videira. As palavras de Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim, significam: ninguém se tornará um com o Pai Celestial sem a mesma conscientização de ser filho de Deus igual a Jesus. Pausa aqui, né, gente? Ninguém se tornará um com o Pai Celestial sem a mesma conscientização de ser filho de Deus igual a Jesus. Lembra que eu falo para vocês que eu quero ser igual a Jesus? Que eu quero viver como Jesus vivia?
Por quê? Eu quero ter a mesma consciência que Jesus tinha. Por quê? Porque Jesus se uniu ao Pai. Ele acreditava, ele sabia que o Pai e ele eram um só, são um só. Porque a gente não morre, então é tudo no presente, não era. São um só. Jesus sabia que ele e o Pai eram um só. Jesus sabe que ele e o Pai são um só. Por isso que eu falo para vocês que eu quero ter a conscientização, quero viver conscientemente como Jesus vivia, sabendo, acreditando, tendo a convicção de que eu sou filha de Deus. E sendo filha de Deus, eu posso todas as coisas. Sendo filha de Deus, eu sou abundante, porque Deus é abundante. Sendo filha de Deus, eu sou perfeita, porque Deus só criou a perfeição. Sendo filha de Deus, eu sou próspera, porque Deus é provisão infinita, é próspero. Sendo filho de Deus, eu sou amor infinito. Sendo filha de Deus, eu sou alegria infinita. Sendo filha de Deus, eu crio o meu mundo. Deus criou o mundo para os seus filhos, que somos nós. E nós temos o poder de criar o nosso mundo aqui junto com o Pai. Então lembra que eu falo, quando você reconhece que você e o Pai são um só, é onde as coisas na sua vida começam a mudar. Quando você reconhece que você não é menos que qualquer coisa aqui manifestada, você está no seu caminho certo. Você começa a mudar a sua vida. Quando você tem a plena certeza de que você veio para ser feliz, para ser próspero, abundante, alegre e viver no bem-estar, você começa a manifestar maravilhas na sua vida. Mas você precisa reconhecer, assim como Jesus. Aqui vou ler novamente: ninguém vai ao Pai senão por mim. Significam, ninguém se tornará um com o Pai Celestial sem a mesma conscientização de ser filho de Deus, igual a Jesus. Então, pensar igual a Jesus, querer ter a mesma conscientização de Jesus, gente, não é sofrer, não é ser crucificado. As pessoas confundem viver como Jesus, viver uma vida sabática, né? Vamos dizer assim, uma vida... A gente acha que Jesus vivia uma vida de sacrifício. De sacrifício, essa é a palavra. A gente acha que a gente precisa se sacrificar para poder o Pai reconhecer. O Pai já reconhece, Deus já reconhece você. É você que precisa reconhecer o Pai. É você que precisa se reconhecer como filho do Pai, como filho de Deus, como filho do Criador. Deus, o Pai, o Criador, a potência infinita, já reconhece você. Nós somos irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. Nós somos da mesma fonte que Jesus saiu. Então, enquanto você não reconhecer isso, você não vai conseguir manifestar a vida abundante que você quer na sua vida. Entende? Então, é reconhecer, como ele está falando aqui. Viver como Jesus, gente, não é viver uma vida de sacrifícios, não. Imagina! Para de querer viver o sofrimento de Jesus. Jesus já falou. Pare de viver o sofrimento. Se reconheça como filho de Deus. Se reconheça como criador da sua vida. É o que ele está falando aqui. Nós somos ramificações da vida de Deus. E olha o exemplo que eu dei ontem, né? Da árvore, que nós somos aqui o tronco, e isso daqui tudo somos nós. Os galhos das árvores, o tronco, somos nós.
vida de Deus, né? Vamos ler mais uma vez aqui. Antes, vou deixar na descrição o texto de hoje, junto com o link inspiraçõesparaser.com.br, para vocês entrarem lá e conhecer a coletânea de Neville maravilhosa para despertar ainda mais o Pai em você, porque você e o Pai são um só. Então Neville, ele traz um ensinamento, assim, uma abertura de consciência muito legal para a gente reconhecer aí a nossa potencialidade, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição, inspiraçõesparaser.com.br, para vocês conhecerem o Despertar da Consciência de Neville Goddard, e também vou deixar o link da playlist Entrando na Frequência de Deus. Gente, tá maravilhosa, tá maravilhoso esse desafio. Faça que vocês vão ver grandes maravilhas na sua vida, tá bom? Vai estar aqui na descrição o link da playlist, tá? Nós somos ramificações da vida de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a videira, vós as varas. E também disse: eu e o Pai somos um. Somos, portanto, ramos do Pai Celestial. A nossa vida provém do Pai Celestial. E os ramos não estão separados uns dos outros, mas unidos pela vida da videira. As palavras de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim, significam: ninguém se tornará um com o Pai Celestial sem a mesma conscientização de ser filho de Deus, igual a Jesus. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as potências infinitas que estão aí no planeta. Eu amo vocês, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você é filho de Deus, é um só com o Pai. O Pai é a árvore, o tronco, e nós somos os ramos, nós somos aí os galhos espalhados por todo o mundo. Até amanhã com o nosso preceito do dia 18 de novembro. Eu aguardo vocês aqui amanhã. Até lá!